5h10. Será demais um momento de puro amor, de puro amor. Está de volta aos palcos o monólogo Um Caso de Língua, vencedor dos prêmios Funarte de Teatro Miriam Muniz em 2007. A montagem tem direção de Carmen Paternostro e direção de Urias Lima, envolvendo textos de linguistas, poetas e letristas da música brasileira para trazer um olhar baiano sobre nosso patrimônio cultural. A montagem está em cartaz. Posso ter que falar também dessa montagem, Cristiane França. Sexta, sábado e domingo, desculpa, ouvinte, mas é que o meu e-mail, já vi essa peça, inclusive. Sexta, sábado e domingo, sobre a montagem, a gente conversa aqui com o ator Urias Lima, ele que venceu, inclusive, essa peça, ele venceu o prêmio Braskem de Teatro de Melhor Ator em 2008. Tudo bem, Urias? Tudo bem, Renato, como vai? Como vai, Cristiane? Tudo bem? Boa tarde para vocês. Para quem não viu, o que é Um Caso de Língua? Rapaz, Um Caso de Língua... Que caso é esse? Na verdade, quem dá nome à peça é um texto que narra o encontro de um substantivo com um artigo. Um substantivo masculino com um artigo feminino dentro de um elevador. Tem até uma passagem do texto que é isso, né? É verdade. É esse texto que dá nome à peça, Um Caso de Língua. Então, mas o caso de língua envolve uma série de outras coisas. Envolve informações sobre a formação da língua portuguesa no Brasil, informações sobre a contribuição de línguas de matriz africana, de matriz indígena, de matriz portuguesa de Portugal. E nós temos essa diversidade de falar brasileira que é fruto dessa miscigenação linguística, né? Então, está tudo isso lá no espetáculo. Quem for ver o espetáculo, sábado nós vamos fazer 2 sessões às 18 e 20 horas. Amanhã faremos a sessão normal às 20 na Caixa Cultural Salvador, e quem foi ver o espetáculo, além de se divertir bastante, porque tem muito humor, é um espetáculo que tem uma pegada de comédia, além de muito humor, tem muita informação sobre a formação da língua portuguesa no Brasil. E também traz muito da nossa baianidade, né? Eu imagino que você também tenha utilizado no espetáculo um pouco do uso que o baiano faz da língua mesmo. Então, como é que você colocou isso na peça? Olha, na verdade, a peça, essa música que vocês acabaram de ouvir, sou eu cantando, e tem uma caravela que atravessa a cena e tal, porque a língua portuguesa ela foi disseminada pelos continentes, pelo mar, foi via caravelas. Então, eu começo o espetáculo com uma caravela chegando à costa brasileira. E faço uma ficção, uma brincadeira ficcional, que é a criação do mundo segundo Caetano Veloso, envolvendo Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Jorge Amado, ACM, enfim. Então, a gente faz essa brincadeira de criação do mundo, e a partir daí a gente entra no mundo das palavras, não é? Da formação das palavras, com textos de Fabrício Carpinejar, Marcos Baggi, não é? Margarida Petter, linguistas conhecidos no Brasil, professores de universidades, né? O Marcos Baggi é professor da Universidade Federal de Brasília. Margarida Petter é uma escritora, também linguista, enfim. Fico imaginando, né, para teatro e informação, fico imaginando que para educadores, é muito importante. Educandos, deve ser assim, uma coisa que é bastante importante. Convidativa. Até porque nós trazemos no espetáculo, a Carmen Paternostro e eu fomos muito felizes na construção dramatúrgica. Nós não nos preocupamos em trazer, isso aqui é importante, aquilo é menos importante. Não, o espetáculo tem toda uma importância no seu conjunto, porque ele chega até o homem erudito, intelectual, assim como chega também no homem comum, entendeu? Então não são informações que as pessoas não possam absorver. E na sua maior parte são informações que têm uma certa transversalidade, elas não estão presentes nas grades curriculares das escolas e das universidades. Urias, você estava comentando que você vai ter 2 sessões no sábado. Eu me lembro de algumas vezes que a gente recebeu atores aqui, eles falavam, não, porque a gente precisa de um tempo para se desligar do personagem, depois que sai do palco. Você vai ter 2 sessões. O que acontece com você? Só por curiosidade, o que acontece entre uma sessão e outra? Eu não sei o que vai acontecer, porque domingo é o dia do samba, não é? A comemoração do dia do samba, então ficou impraticável fazer a sessão de domingo. Vão antecipar, porque o dia do samba é na terça, então vão adiantar para o domingo. Vão adiantar para o domingo, então ficou impraticável fazer o espetáculo
lá na Caixa Cultural Salvador, que fica ali no centro, na Carlos Gomes e tal, ficou impraticável fazer o espetáculo por causa da poluição sonora, etc. Então nós resolvemos fazer 2 sessões aos sábados. Eu ainda não sei se vou sobreviver, mas eu acredito que será tudo muito bem. A gente tem um tempo para descansar, assim, 1 hora dá para... o espetáculo tem uma duração de 1 hora, né? Então eu vou fazer o espetáculo às 18, às 19 a gente termina, tem 1 hora para descansar, é isso? E volta às 20, 2 horas então. Não, 18, 19 e volta às 20, tem 1 hora só para descansar. Então, mas é tudo tranquilo, o espetáculo é muito leve, embora tenha uma linguagem corporal muito forte, eu trabalho muito corpo, não é? Voz. Você já começa dançando, assim, né? Meio inclinado, uma coisa assim. Não, tem um trabalho, porque Carmen Paternostro, ela além de entender de teatro e tudo, e ser conhecida por fazer teatro, a formação dela é dança, né? Ela é coreógrafa. Então ela me condenou... Joga duro. Né? Ela me condenou a trabalhar corpo todo o resto da minha vida, enquanto nós mantermos o espetáculo vivo. E esse espetáculo já está vivo aí há 6 anos, que eu venho fazendo com muito sucesso e com muita procura, viu? Porque logo depois, inclusive, em dezembro eu estou indo para Alagoinhas, para o Centro Cultural de Alagoinhas. Avisar o pessoal logo de Alagoinhas para se prepararem, porque estamos indo para lá a partir de dezembro. Urias Lima está à frente de Um Caso de Língua e volta a falar mais um pouquinho sobre a peça. Daqui a pouquinho esse monólogo que está na Caixa Cultural, ele volta a falar daqui a pouquinho aqui. Band News FM, Frequência Baiana. 5h24. Era a 3ª vez que aquele substantivo e aquele artigo se encontravam no elevador. Um substantivo masculino com aspecto plural, com alguns anos bem vividos junto às preposições da vida. E o artigo era bem definido, feminino, singular. Era ainda novinha, mas com um maravilhoso predicado nominal. Era ingênua, silábica, um pouco átona, bem ao contrário dele, um sujeito oculto, cheio de vícios de linguagem, fanático por leituras e filmes ortográficos. O substantivo gostou dessa situação, os 2 sozinhos, no lugar sem ninguém ver ou ouvir, e sem perder esta oportunidade, ele começou a se insinuar, a perguntar, a conversar. O artigo feminino deixou as reticências de lado e permitiu este pequeno índice. De repente o elevador para, com os 2 lá dentro. Ótimo, pensou o substantivo. Mais um bom motivo para provocar alguns sinônimos. Já estavam bem entre parênteses quando o elevador recomeça a se movimentar. Só que ao invés de descer, sobe e para no andar do substantivo. Ele usou de toda a sua flexão verbal e entrou com ela em seu aposto. Ligou o fonema, ficaram alguns instantes em silêncio, ouvindo uma fonética clássica bem suave e gostosa. Prepararam uma sintaxe dupla para ele e um hiato com gelo para ela. Ficaram sentados num vocativo conversando, quando ele começou novamente a se insinuar. Ela foi deixando, ele foi usando seu forte adjunto adnominal e rapidamente chegaram ao imperativo. Todos os vocábulos diziam que eles iriam terminar num transitivo direto. Foram chegando cada vez mais perto. Ela tremendo de vocabulário, e ele sentindo o seu ditongo crescente. Se abraçaram numa situação tão minúscula que nem um período simples passaria entre os 2. Estavam nessa ínclise quando ela confessou que ainda era vírgula. Ele não perdeu o ritmo e sugeriu uma ou outra soletrada em seu apóstrofo. É claro que ela se deixou levar por estas palavras. Afinal, estava totalmente oxítona às vontades dele e foram para o comum de 2 gêneros. Ela, totalmente voz passiva. Ele, voz ativa. Entre beijos, carícias, parônimos e substantivos, ele foi avançando cada vez mais. Ficaram alguns instantes nessa próclise e ele, com todo o seu predicativo do sujeito, ia tomando conta dela por inteiro. Estava na primeira e segunda pessoa do singular. Ela, um perfeito agente da passiva, ele todo paroxítono, sentindo o pronome do seu grande travessão, forçando aquele hífen ainda singular. Nisso, a porta se abriu repentinamente. Era o verbo auxiliar do edifício. Ele tinha percebido tudo e entrou dando conjunções e adjetivos nos 2, que se encolheram gramaticalmente, cheio de preposições, locuções explicativas.
Mas ao ver aquele corpo jovem, numa acentuação tônica, ou melhor, subtônica, o verbo auxiliar diminuiu seus advérbios e declarou seu particípio na história. Os dois se entreolharam, viram que isso era melhor do que uma metáfora por todo o edifício. O verbo auxiliar se entusiasmou e mostrou seu adjunto adnominal. Que loucura, minha gente! Aquilo não era mais um comparativo, era um superlativo absoluto sintético. Foi chegando cada vez mais perto, com aquela coisa maiúscula, com o predicativo do sujeito apontado para seus objetos. Foi chegando cada vez mais, comparando o ditongo do substantivo com o seu tritongo, propondo claramente uma mesóclise atroar. Só que as condições eram as seguintes: enquanto abusava de um ditongo nasal, penetraria no gerúndio do substantivo, culminaria com o complemento verbal no artigo feminino. Epa! O substantivo, vendo que poderia se transformar num artigo indefinido, depois dessa, pensando em seu infinitivo, resolveu pôr um ponto final na história. Agarrou o verbo auxiliar pelo seu conectivo e atirou pela janela. E voltou ao seu trema, cada vez mais fiel à língua portuguesa, com o artigo feminino colocado em conjunção coordenativa conclusiva. Eu fico imaginando quanto tempo o autor levou assim, brincando. Não, vou pegar isso aqui. Não, a gente dá pra cima, vou usar isso aqui. Exatamente. Pessoal, vocês ouviram aí um trecho de Um Caso de Língua. Espetáculo, um monólogo que tem aqui o Urias Lima, que está aqui no estúdio com a gente. Ele trouxe de volta aqui esse espetáculo, pelo qual ele ganhou o prêmio Braskem de melhor ator em 2008. O que isso significou para você? Olha, Renato, um ator que concebe um espetáculo solo, eu não gosto de chamar de monólogo, porque monólogo tem a raiz de monótono, né? Então eu sempre chamo de espetáculo solo. O sujeito que ouve assim, tem um monólogo ali. Eu disse, não é monólogo, é um trabalho solo, com muito trabalho de corpo, muita música, enfim. O ator que concebe um trabalho solo e recebe um prêmio, é premiado como melhor ator do ano, é realmente um momento de muita satisfação, não é? Depois de tantos anos de estrada, mais de 30 anos de teatro, e aí você recebe um prêmio desse, e isso dá um gás na sua vida, e você fica em um estado de plenitude tão grande que desiste de desistir. A gente passa a vida toda tentando desistir do teatro, e aí a gente desiste de desistir, porque realmente é uma arte fantástica. O teatro ainda vai alimentar a sociedade por muitos e muitos anos, muitos séculos. Amém. Como você bem disse, a peça traz várias cenas, né? Tem várias partes que você está contando. É verdade. Né? Muita música e tal. Essa é uma área da dimensão do seu trabalho como ator que você pretende voltar a explorar cada vez mais? Sim. Nós estamos trabalhando em um outro projeto também interessante, que também tem essa pegada com música. Porque eu tenho formação, eu tenho uma base musical muito forte. Sempre trabalhei voz, sempre trabalhei com profissionais de voz, como, por exemplo, essa Andréia, essa cantora, eu esqueço o nome dela, mas enfim. Trabalhei com vários profissionais, Netinho, vários profissionais de voz aqui em Salvador e com professores que trabalham com a palavra, com a expressão, como Ilmara Rodrigues, por exemplo, que é uma grande mestra nesse sentido. Eu fiz inúmeras leituras dramáticas com Ilmara Rodrigues, com Gideon Rosa, e são profissionais que conhecem do assunto. Então, o meu trabalho, ele tem uma pegada musical, porque tem essa coisa de trazer o conhecimento sobre a utilização da voz e do corpo, né? Eu venho dessa escola. A gente recebeu aqui o Urias Lima, ele que está à frente do espetáculo Um Caso de Língua, que está em cartaz na Caixa Cultural. Urias, muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Obrigado a você, Renato, obrigado a você, Cristiele. Estamos lá sexta, 20 horas, sábado, 2 sessões, às 18 e 20 horas. E também fazemos uma oficina de consciência corporal no sábado, de 9 até meio-dia. Quem quiser fazer a oficina comigo, são 20 lugares, né? E podem se inscrever no telefone 3421-4200. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês, ouvintes aqui da Band News.